Eu queria começar questionando vocês sobre o porquê, o que o governo tem contra o termo globalismo, que é uma das mudanças também, que não é para falar o termo globalismo lá fora, recomendação do Itamaraty. O que esse governo tem contra o globalismo? Olha, eu acho que, assim, a gente até estava conversando aqui, né, agora, globalismo é um recurso retórico, faz parte do discurso do ministro, acho que ligado a esse campo olavista, né, do governo, sim, que acena muito para uma militância importante para a manutenção da base social do governo Bolsonaro, muito ativo na internet, que grita muito alto, né? Então que aparece, está sempre muito mobilizado. Eu acho que é um dos componentes importantes, né, desse governo. E a política externa tem acenado muito para esse campo, né? Eu diria que o Ernesto Araújo, o que a gente está falando aqui, a relevância das agendas dele está sempre colocada em contraposição a uma série de agendas que são muito mais relevantes e importantes, centrais para o governo, né? No entanto, retoricamente, esses ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, eles mexem com os ânimos de uma militância, como eu falei, né, que grita muito alto. E a coisa do globalismo, a rigor, significa muito pouco. Eu acho que é um termo bastante vazio, tem sido muita coisa encaixada aí dentro dessa denominação, e acho que, como a gente tem visto, inclusive, muito contraditório com um pedaço importante da agenda do governo. Em geral, a minha impressão é que, quando eles se referem a globalismo, eles estão se opondo a um liberal internacionalismo, né? Uma série de componentes do que se chama esse liberalismo internacional. E um dos componentes é exatamente a abertura comercial, a abertura, né, digamos assim, a redução de barreiras para fluxos econômicos, financeiros, comerciais, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo é um pouco uma recomposição dessas agendas. Uma parte dessa agenda liberal interessa, uma outra parte, que a gente falou aqui, direitos, alguma agenda de igualdade, que é factível dentro do paradigma liberal. Não é um pouco contraditório? Eu acho que sim, mas é porque a base do governo é diversa. Sim. Estão acenando para interesses muito distintos. Sim. Os interesses mais ligados a um setor religioso, bastante reacionário que tem aparecido no Brasil, não concordam em tudo com a ala financeira. Que eu acho que é talvez a força mais importante. Tem outras aí, a gente tem visto a bancada da bala, por exemplo, que tem um papel fundamental no Brasil. Hoje a segurança é uma questão central. Também não reage às mesmas coisas que uma base ligada ao agronegócio. Então, a contradição aparece. Vai tirando para tudo quanto é lado para conseguir... É uma coalizão muito ampla de setores do Brasil que se aliaram ao governo Bolsonaro. Alguns já vão abandonando, alguns vão deixando aberta a sua posição, né? Então, eu acho que a gente vê contradição, sim, tem contradição. Como qualquer governo, acho que nesse governo de maneira mais clara, porque se formou muito ad hoc ali, né? Foi uma composição de forças para ganhar aquela eleição, para superar a candidatura do Haddad, principalmente as candidaturas da esquerda, né? Que era do Lula, depois do Haddad, e teve uma coalizão que se mantém aí aos trancos e barrancos, baseada em algumas respostas que o governo precisa dar, várias vezes contraditórias. Acho que sim. Você quer comentar isso? Veja, um governo que faz de tudo para entrar na OCDE, para fechar um acordo comercial chamado livre comércio com a União Europeia, que faz privatizações, abre a riqueza do país para atrair as multinacionais internacionais, jamais pode ser chamada antiglobalista. Então, isso está claro. Nesse Araújo, ele escreveu muitas coisas. Para você ter uma ideia, durante o governo Lula, ele escreveu lá a tese dele para Rio Branco, que é uma belíssima defesa da política de integração sul-americana do governo Lula. Para você saber do quem a gente está falando, eu recomendo muito. Está na página FUNAG do Itamaraty, é só acessar para ler, para entender do que a gente está falando. Hoje, ele tem uma linguagem completamente diferente, fala de pan-nacionalismo, sobre liderança do Trump, etc. Então, assim, isso, como eu falei, na maioria dos casos, isso é resolvido, porque se esvazia o Itamaraty,
a pauta econômica financeira fica claramente sob comando de Paulo Guedes e a questão quente da China ficou com o Mourão. Tem um Conselho China-Brasil que está na mão do Mourão, é ele que lidera isso, porque quando o Araújo e o presidente começaram a falar em linguagem trumpiana contra a China, eles esqueceram que nossa economia é completamente diferente. Os Estados Unidos não vão comprar soja do Brasil, nos setores onde tem projetos para investimentos, setores de infraestrutura, as empresas chinesas estão na frente. Os Estados Unidos nem conseguem resolver seus problemas de infraestrutura, ou seja, o Brasil depende, está integrado com a economia chinesa e rapidamente todo esse discurso anti-China mudou. Então, assim, nós estamos há 6 meses do governo, então estamos ainda a ver onde isso vai. Mas, por enquanto, essa combinação parece dar certo. Você viu a votação ontem, porque você consegue, poderia não ter dado certo quando houvesse um conflito, mas eles conseguem operar muito bem esse conflito. Sim. Cada vez que um atrapalha, a pauta liberal vai na frente e a pauta da direita se afasta. Tem alguns casos onde isso é um pouco mais difícil, que é o caso de Israel. Porque Israel é uma pauta muito importante para Bolsonaro, para mobilizar seu apoio. Lembramos que ele foi lá em 2015, ele foi para Israel para se batizar, enfim, teve toda aquela demonização do governo Dilma, porque ela não aceitava o embaixador de Israel, enfim. E durante todos esses 3 anos, ele mobilizou a base evangélica, tanto é que para quem não estava percebendo isso, foi uma surpresa que no dia da eleição, você tem um monte de bandeiras de Israel, de onde vem isso, tal. E o Brasil sempre, desde 1948, teve uma posição equilibrada, em defesa dos 2 estados. O primeiro presidente do Brasil, na história, que visitou o Israel foi o presidente Lula em 2009 e ele na época também visitou Ramallah para se encontrar na Cisjordânia com a autoridade palestina, exatamente nesse papel que era respeitado tanto pelo Israel como pelo palestino. Então, o que muda é que agora o Brasil está votando com os Estados Unidos, uma minoria da minoria, contra a grande maioria nas Nações Unidas, que continua defendendo os direitos palestinos do lado do Estado de Israel. Só que quando eles queriam realmente avançar e transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é inaceitável pelos palestinos e pelos árabes, cidade sagrada também para o Islã, então, aí a pauta liberal brecou de novo, porque tem a venda do agronegócio de mais de 5 bilhões para os países árabes e logo, então, isso foi colocado na geladeira. Mas, nesse caso, você mantém uma novidade na política externa, que isso sim vai ter consequências para o futuro, que o Brasil começa a votar diferente que os outros países da América Latina, diferente que a grande maioria da ONU, começa a votar contra os direitos dos palestinos nas Nações Unidas e isso aliar claramente uma pauta de Israel, inclusive a visita do presidente na véspera das eleições para dar apoio a Netanyahu. O Brasil que tem essa imagem de um país que estava na presidência das Nações Unidas quando houve a votação 48 para a formação. Então, com a Aranha, então isso tem um impacto, teve um impacto grande. Agora, então você vê, em alguns casos fica só na retórica, na maioria dos casos. No caso da China já superou a pauta liberal, na questão enfim, outras questões, nas questões de minoria, questão do gênero, etc., fica uma questão ridícula, não tem impacto real. Na questão de Israel é um caso onde você vê que ainda vai ter consequências, porque é uma questão quente, onde o Brasil teve historicamente um papel, agora mudou radicalmente esse papel. E por que aqui a pauta liberal não conseguiu colocar tudo na geladeira? Porque tem a base eleitoral.
A base eleitoral mobilizada pelo bolsonarismo é parte da evangélica, pelo amor de Deus, não são todos. Estamos falando de entre 65% e 70% evangélicos, temos no mínimo 30%, 35%, que não tem nada a ver com isso. Então, não é possível. Mas eles conseguiram capturar a mente e coração dos evangélicos, em parte pela essa questão do Israel. E por isso, a pauta do Bolsonaro, Ernesto Araújo, essa pauta extravagante, vamos dizer, né? Ele consegue ainda se manter do lado dos interesses econômicos. Sim. Em todos os outros casos, ele tem que ser, ele volta atrás e fica só na retórica, que fica mais anedotas, enfim, que é difícil para quem trabalha no Itamaraty, mas como eu falei, na verdade, você vê um esvaziamento, de um lado, pauta econômico-financeira para Paulo Guedes, outro lado, questões importantíssimas como a China para Mourão na vice-presidência.